Esse áudio está sendo gravado depois do vídeo pronto, então não vai ter conexão com ele, mas tô passando nesse comecinho pra agradecer os 250 inscritos. Juntos vamos reviver essa comunidade tão boa. Enfim, só queria agradecer mesmo, fiquem com a teoria. Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte da teoria, Akame ga Kill, Imperador Gélido. Peço desde já que deixem o like já no começo do vídeo para não esquecerem no fim, além de deixar um comentário sobre o que quiserem, seja um elogio, crítica, ou só um oi, já ajuda muito. Bom, agora sem mais enrolação, vamos pra teoria. Alguns dias teriam se passado desde a volta de Akashi para a capital, e finalmente teria chegado seu grande dia, o dia que seria promovido para general do Império, estando apenas abaixo do Imperador e do primeiro-ministro em influência, mas, isso em breve mudaria. O dia estaria ensolarado, uma grande comoção na praça principal mostrava o tamanho do evento. Akashi não era conhecido por grandes feitos como Esdeato ou Budou, mas era muito conhecido pelo povo, pois sempre se focou em ajudar eles acima de tudo, por isso, entre os generais, ele era um dos, se não mais querido pela massa. A varanda do palácio onde os discursos imperiais aconteciam estava arrumada, o pequeno imperador começava a andar para frente com o primeiro-ministro atrás dele, e vendo isso, as pessoas ficariam caladas, apenas observando. Caros cidadãos do Império, é com grande felicidade que hoje venho anunciar a promoção de um homem que luta constantemente por nós contra os inimigos do Império. Ele alcançou grandes feitos, com o maior dele tendo sido prender o maior traficante de todo o continente, Doma, assim, trazendo paz não só para o Império, mas para muitas pessoas de bem por todo o lugar. Eu vos apresento, o general, Akashi Kurokawa. Diria o imperador, e assim que terminasse, Akashi começaria a caminhar até a borda da varanda, ao lado do imperador, trocando um olhar rápido com o primeiro-ministro, mas que não seria percebido por ninguém, pois as pessoas estariam batendo palmas, assobiando e gritando o nome de Akashi, mas parando assim que Akashi levanta a mão. Eu primeiro gostaria de agradecer ao imperador, por estar me dando essa incrível honra, também agradecer a todos os militares que me apoiaram nesse longo trajeto, militares esses que muitos de vocês podem nem ter ouvido falar o nome, mas assim como eu, prezam por cada um dentro desse império. Gostaria também de expressar minha gratidão aos meus dois irmãos, que infelizmente não estão mais ao meu lado, mas me motivam diariamente, e claro, agradecer a cada um que tirou seu tempo para vir até aqui por minha causa. Diria Akashi, com uma grande eloquência, saltando da varanda até uma construção abaixo para se aproximar do povo. Não é só por minha causa, ou dos outros generais, ou até mesmo do imperador, todos que estão presentes nesse local são peça fundamental para que nosso império continue firme e forte contra as adversidades que nos infringem diariamente, todos são guerreiros, todos são importantes. Gritaria Akashi, levantando seu braço, assim, toda a multidão começaria a gritar seu nome. Tudo estaria perfeito, até que de repente, um grito seria escutado, e olhando na direção da fonte, o primeiro-ministro estaria com uma adaga manchada de sangue, e o imperador estaria caído no chão com um corte em suas costas. O primeiro-ministro estaria sorrindo, e andando até mais pra frente, ele iria começar um discurso, mas Budou e Esdeat começariam a avançar na direção dele, porém, Akashi seria mais rápido por estar mais perto, agarrando ele pelo pescoço e voando com ele até pra dentro do palácio, onde não tinha mais ninguém, mas rapidamente voltaria com ele para fora, o segurando pelo pescoço e apertando com força. Esse homem acabou de atentar contra a vida do imperador. Gritaria Akashi. Todos estariam em choque, mas bastou uma pessoa gritar para que aquilo acabasse. Ele merece ser executado. Diria uma garota em meio à multidão, e de repente, todos começariam a gritar a mesma coisa, pedindo a execução do primeiro-ministro, que por sua vez estaria desesperado, e aparentando também estar confuso, mas não conseguindo falar por Akashi estar o segurando pela garganta. Nesse momento, Esdeat e Budou chegariam, com Budou pegando o imperador do chão, verificando seu pulso. Ele ainda está vivo. Diria Budou. Ótimo, leve ele para ser tratado imediatamente. Diria Akashi, com Budou fazendo isso logo em seguida, usando o poder de sua arma imperial para ir o mais rápido possível. Seu maldito. Diria o primeiro-ministro com dificuldade. Acho melhor deixar ele vivo para interrogar sobre o porquê ele fez o que fez. Diria Esdeat. E você acha que existe justificativa para um homem que atentou contra seu próprio imperador?
Ele merece ser executado agora mesmo. O povo quer isso, e a Constituição diz que atentado contra a família imperial deve ser punido com execução pública. Diria Akashi, sério, mas com razão, e apertando com força a garganta do primeiro-ministro, estouraria suas cordas vocais, assim sendo impossível para ele falar qualquer coisa que o atrapalhasse, com Esdeat encarando aquele aperto como pura raiva por conta da expressão de Akashi. Esdeat daria um suspiro, confusa sobre o porquê o primeiro-ministro fez aquilo, mas Akashi tinha razão. Certo, bom, o povo parece gostar de você, então deixarei nas suas mãos a execução dele. Diria Esdeat em um suspiro, indo até a frente. O primeiro-ministro atentou contra o imperador, felizmente ele ainda estava vivo, e o general Budou foi o levar até os médicos. Porém, nosso assunto aqui não acabou. De acordo com as leis imperiais, o primeiro-ministro honesto deve ter sua execução pública por seus atos, e como as maiores autoridades presentes, eu e o general Akashi decidimos que esse momento será agora. Diria Esdeat. Akashi usaria sua outra mão para fazer uma ponte de gelo da sacada até um pouco à frente, jogando o primeiro-ministro aos seus pés, com sua garganta esmagada. Ele estaria assustado, tentando rastejar para longe, mas Akashi usaria seus poderes, fazendo um grande machado de gelo. Pela autoridade a mim concebida nesse momento, eu, Akashi Kurokawa, retirarei a vida desse criminoso. Diria Akashi, e em um corte limpo, a cabeça do primeiro-ministro seria cortada. O povo estava totalmente em silêncio, tensos, apreensivos. Porém, quando Akashi pegou a cabeça pelos cabelos e ergueu, o povo começou a gritar, não dando para ouvir o que era, pois eram muitas pessoas ao mesmo tempo, mas estavam claramente satisfeitas e felizes. Afinal, aquilo significava que aquele reinado tirânico e maldito que assolava o império há anos finalmente teria acabado, junto da vida do primeiro-ministro. E ao fim daquela tarde, quando todos tivessem sido dispersados, um nome era o predominante na boca do povo: Akashi Kurokawa. Nos corredores do castelo, Akashi estaria impaciente do lado de fora de uma sala, ao lado de Esdeat, que ainda estaria pensativa, mas sabia que o primeiro-ministro não era flor que se cheire, não duvidando que foi ele que fez, mas não sabendo o motivo. Budou abriria a porta, com uma feição séria. O imperador vai sobreviver, porém, não se sabe até quando ele ficará desacordado. Diria Budou, fechando a porta atrás de si, cruzando os braços. Isso é ruim. Com o imperador desacordado e o primeiro-ministro morto, as maiores autoridades do império somos nós três. O regulamento do império tem algo para situações como essa? Diria Esdeat. Diz que um novo governante provisório deve ter sido escolhido previamente pelo imperador em algum testamento, mas ele era muito novo, duvido que algo assim exista. Diria Budou. E para essa situação que estamos, tenha algo? Diria Akashi. Bom, diz que uma eleição deve ser feita entre um governante ou um conselho. Os candidatos da eleição creio que seriam nós três, e alguns outros nobres, e caso o conselho seja decidido, os candidatos formarão um conselho de 5 pessoas que tomarão as decisões com votação da maioria. Explicaria Budou. Entendi, devemos começar essa votação rápido, estaremos vulneráveis demais sem algum líder, mesmo que seja apenas a imagem de um. Diria Esdeat. Eu concordo, pessoalmente acho a ideia do conselho a melhor opção, mas isso cabe à população. Amanhã cedo devemos anunciar essa votação. Diria Akashi. É uma boa ideia. Bom, por agora, tenho alguns assuntos a resolver, deixem os jornalistas e nobres trabalharem nisso. Diria Esdeat, acenando enquanto sai do local. Bom, também tenho assuntos importantes para resolver. O Império não pode parar por causa disso. Pelo contrário, é nesse momento que devemos mostrar nossa força. Sei que é seu primeiro dia como general, mas você está em pé de igualdade conosco. Demonstre força para o povo, senão ele ficará desesperado. Diria Budou, colocando a mão no ombro de Akashi antes de sair, que por sua vez, também iria embora. Ele chegaria em seus aposentos, uma casa própria bem grande com alguns criados para o servir, tendo sido preparada previamente pelo imperador antes de tudo. Ele chegaria até uma sala de reunião, onde Chelsea, Siura e Zank já estavam o esperando, e fechando a porta, ele daria um suspiro. Isso foi perfeito. Ele diria. O plano de eu me transformar no primeiro-ministro para atacar o imperador, o Siura me trocar de lugar com o verdadeiro e você executar ele publicamente foi todo seu, então o crédito vai para você dessa vez. Diria Chelsea. Não é bem assim, sem a gente, ele nunca conseguiria ter feito uma atuação tão boa.
Diria Siura. Seu pirralho, não entende que se não fosse pelo general você continuaria na sombra do seu pai? Diria Zanki, provocando ele. Você fala muito pra alguém que ficou de fora dos planos, velhote. Diria Siura, devolvendo a provocação. Ei, vocês dois, sem brigas, tudo deu certo, então deveríamos comemorar, claro, não publicamente, senão levantaríamos suspeitas. Diria Akashi, indo até uma poltrona na frente de uma grande janela. Zanki e Siura acalmariam os ânimos, se sentando em alguns sofás que tinham na sala. Bom, e qual o próximo passo? Perguntaria Chelsea. Bom, esperar e não levantar suspeitas. Sobre o Budou eu não tenho certeza se ele engoliu muito bem a história, pois ele me pareceu suficientemente convencido, mas a SDA ficou com aquele ar misterioso dela o tempo todo, então temos que tomar cuidado com os dois, especialmente com ela. Amanhã será anunciada a eleição, então não façam nada que levante suspeitas ou me humilhe de qualquer forma. Diria Akashi. Relaxa, não vamos fazer nada, não é? Diria Chelsea, se virando para Siura e Zanki. Sim, não vou jogar fora essa oportunidade única de me tornar o primeiro-ministro. Diria Siura. Sim, eu não sou louco de te desrespeitar, general. Diria Zanki. Ótimo, e seu tratamento como está indo, Zanki? Perguntaria Akashi. Muito bem, as vozes estão raras em minha mente, agora consigo lutar com mais clareza. Diria Zanki. Isso é bom, você vem me servindo bem, meu dever é cumprir minha promessa. E você, Siura, nenhum peso na consciência por ter participado do assassinato do seu pai? Perguntaria Akashi. Aquele velho era meu pai só no nome, nunca me tratou como filho de verdade, só me encobria aqui e ali, tenho certeza que se eu precisasse morrer, ele não daria a mínima, então estou muito bem. Diria Siura, jogando os braços por cima do sofá. Então está certo. Vocês dois estão liberados, quero falar de um assunto privado com a Chelsea. Podem ir para seus aposentos, as empregadas da mansão vão guiar vocês. Diria Akashi, assim, Zanki e Siura sairiam. Bom, creio que agora vem a segunda parte do plano. Diria Chelsea. Exatamente. Vou arrumar um cavalo para você daqui a alguns dias. Com certeza a notícia da morte do Honest vai chegar bem rápido nos ouvidos dos revolucionários e da Night Raid, mas você tem que passar o plano exato para eles. Diria Akashi. Entendido, eu consigo me disfarçar de alguma camponesa qualquer, então mesmo que me parem, eu não serei pega no caminho. Diria Chelsea confiante. Eu sei, por isso tô pedindo isso pra você. Eu podia mandar um pombo correio, mas seria suspeito se alguém visse. Mas tenha cuidado, o Budou e a SDA não vão ficar parados. Diria Akashi. Não se preocupe, não vou decepcionar. Afirmaria Chelsea. Conto com você, mas enfim, pode ir pro seu quarto também. Hoje foi um dia longo, descanse pra amanhã. Diria Akashi. Assim, Chelsea sairia da sala, indo também para seus aposentos. Akashi viraria para a janela, olhando para o céu estrelado, porém, nesse momento de calma e pensamentos, uma batida na porta seria ouvida. Pode entrar. Diria Akashi, tendo um sentimento estranhamente familiar, se virando para a porta para ver a Atrox entrando, seguido por um outro homem de cabelos castanho escuro e olhos amarelos, sendo esse Shijima, o outro irmão de Akashi.